A questão é a de número 30 do caderno amarelo de 2021, primeira aplicação, e que teve 29%, 29,5% de acertos, tá? Não deixe de ver até o final o vídeo, porque vai aparecer para vocês um raio-x das questões que foram mais marcadas, o percentual de cada uma, tá bom? Então isso é interessante para ver como é que você foi também em relação ao Brasil na aplicação de 2021. Então, primeira aplicação de 2021. É uma obra do Jason Taylor, né? Jason Caires Taylor, a Balsa de Lampedusa. A gente vai falar aí sobre o que é Lampedusa, né? Instalação, então é uma instalação, é uma escultura, né? Na verdade é um conjunto de esculturas, como a gente pode ver quando a gente pesquisa aqui sobre esse museu submerso lá nas Ilhas Canárias. Então a gente pode ver aqui outros trabalhos do Jason de Caires Taylor, né? A gente tem aqui, ó, as esculturas ficam a 15 metros da superfície, então aparece inclusive aqui um mergulhador na foto, né? Vocês estão vendo no canto superior com uma lanterna, bem interessante aí essa foto, né? Essa escultura, né? Essa instalação. Aqui a mesma obra que nós temos na questão do Enem vista por outro ângulo, né? Um outro ângulo da fotografia, né? A gente pode ver aqui também um outro ângulo daquele mesmo portão. Então é essa obra do Jason, essa instalação, conjunto de esculturas que o Jason de Caires Taylor colocou lá no Museu Atlântico, situado na ilha de Lanzarote, onde viveu o nosso saudoso, um dos meus autores prediletos, José Saramago, que apesar de ser português, viveu muito tempo lá em Lanzarote, que é território espanhol, tá? Se situa nas Ilhas Canárias, né? Logo ali próximo ou próximas às ilhas, a costa africana. Então olha só, a Balsa de Lampedusa, nome da obra do artista britânico Jason de Caires Taylor, é uma das instalações criadas por ele para compor. Já estou lendo no texto, nem fiz na nossa técnica costumeira, porque já falei aqui muita coisa, vou ler só o primeiro parágrafo e vou para a referência bibliográfica. A Balsa de Lampedusa, nome da obra do artista britânico Jason de Caires Taylor, é uma das instalações criadas por ele para compor o acervo do primeiro museu submarino da Europa, o Museu Atlântico. Então veja que é o primeiro museu submarino da Europa, até porque existem projetos similares no mundo, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, ó, o MUSA, que fica lá em Cancún, tá? Perto da costa de Cancún, na Isla Mujeres. Tem dois MUSAs lá em Cancún, tem esse aqui, tem um mais próximo à outra ponta da cidade, né, da praia de Cancún famosa. Então aqui a gente tem também, ó, né, várias esculturas com essa visão submersa, né, o que fica bem interessante. Aqui não, aqui é só um mergulhador com a tartaruga, aqui uma outra escultura. Então um projeto, um tipo de iniciativa que vem aí aparecendo mundo afora e que na Europa tem aí no Museu Atlântico a sua estreia, né, por assim dizer. Esse museu está localizado em Lanzarote, como diz o texto, nas Ilhas Canárias. Blá, blá, blá. Gente, olha só, Lampedusa, vou continuar lendo o texto, né? Eu sempre faço na técnica de ler primeiro o comando, mas nessa eu acabei já atropelando as coisas, falando aqui da obra do Jason Taylor de Caires. Então, olha só, Jason de Caires Taylor, embolei tudo. Lampedusa é o nome da ilha italiana, onde a grande maioria dos refugiados que saem da África ou de países como Síria, Líbano e Iraque tenta chegar para conseguir asilo no continente europeu. A Lampedusa é uma ilha na Itália que fica, né, digamos assim, no meio do caminho entre o norte da África e o território italiano e foi, né, e tem sido, nesses últimos anos, porta de entrada para os refugiados, né, africanos e asiáticos. Então, mais de 2.000 imigrantes desembarcam na ilha italiana de Lampedusa em apenas 24 horas. É uma matéria que saiu no Globo em 10 de maio de 2021. Então você pode ver aí, vocês podem ver na foto, uma balsa trazendo o pessoal tentando obter uma vida melhor na Europa, né? Então vamos ver aqui, ó, o que continua o texto dizendo. As esculturas do Museu Atlântico ficam a 14 metros de profundidade, a gente tinha falado ali 15, né, na notícia, na reportagem, nas águas cristalinas de Lanzarote. Na balsa estão 10 pessoas, todas, então as 10 pessoas aqui, né, a gente consegue ver algumas, todas estão, ou todas têm no rosto a expressão do abandono. Entre elas há algumas crianças. Uma delas, uma menina debruçada sobre a beira do bote, a gente está vendo de costas aqui a menina, né, aqui
olhando para o horizonte, entre elas, algumas crianças, e uma delas, uma menina debruçada sobre a beira do bote, olha sem esperança o horizonte. Pelo ângulo que a gente está vendo, não se vê o rosto da personagem, mas, enfim, a gente acredita na matéria, e a imagem é tão forte que dispensa qualquer palavra. Exatamente o papel da arte. Então, veja, é uma questão que trabalha a chamada função da arte também. A arte, gente, tem funções. A função estética está presente, claro, no trabalho do Jason Taylor. A gente vê, existe um apelo estético, um estético trágico, como é comum em vários momentos da história da arte, mas há um aspecto estético. Há também um aspecto sociopolítico. A gente pode ver que a obra não se resume a uma arte pela arte, é uma arte de conteúdo, de engajamento, de denunciar uma questão humana, uma tragédia humana, para que nós reflitamos sobre ela. Então ele termina justamente essa reportagem, né, dizendo, olha, é exatamente esse o papel da arte, né, ser forte, dispensando palavras para que nós reflitamos sobre, para que a gente pense sobre esse quadro de crise mundial humanitária. Então, inclusive, o Comando da Questão diz isso, ó, além de apresentar ao público a obra A Balsa de Lampedusa, então veja que existe a função de apresentar a obra, inclusive a obra é descrita, não sei quantos personagens, tal, profundidade. A reportagem também cumpre, paralelamente, a função de chamar a atenção para quê? Ela chama a atenção para quê? Para esse drama, para essa questão humana, tá? Então existe aí, né, a intenção da reportagem em chamar a atenção para esse drama, para que a gente veja, para que a gente reflita sobre ele. Então veja, além de apresentar a obra, a jangada, melhor, a balsa, a jangada tudo faz, né? Mas é a balsa, porque eu lembro da Jangada de Medusa, que é um outro quadro que também tem uma cena pesada, uma cena trágica, o quadro do Géricault do romantismo, tá? Então, além de apresentar ao público a obra, essa reportagem cumpre paralelamente a função de chamar a atenção para o quê? Para a ilha de Lanzarote. Gente, a matéria que a gente leu está querendo chamar a atenção para a ilha de Lanzarote, dizer que ela está localizada nas Canárias e tem vocação para o turismo? Não. Isso é uma ultra interpretação, né? Uma super interpretação. Não acredito no raio-x final da prova, vocês vão ver que tenha sido um item muito marcado, apesar de ser letra A, muita gente já embarca na letra A, mas nesse caso, no máximo assim que ele fez uma referência a Lanzarote, foi assim quanto ao potencial turístico, muito, muito, muito tímido, foi nesse trecho quando ele fala de águas cristalinas, mas não é para dizer que a ilha tem vocação turística e que o museu é mais uma estratégia para que pessoas visitem Lanzarote, etc, etc. É o que acontece, por exemplo, em Cancún, né? Quando a gente vê o Musa lá em Cancún, que eu apresentei para vocês na estante, isso tem a ver também com Cancún sendo uma localidade de bastante apelo turístico, e as obras que a gente está vendo aqui, né, se a gente não parte do título, se a gente vê, elas podem ser apenas estéticas. Eu estou vendo essa obra aqui em particular, as pessoas meio amarradas, não me parece também que sejam obras apenas estéticas para atrair a atração, como uma atração a mais naquele lugar com vocação turística. Então é uma super interpretação marcar o item letra A, tá? Já está eliminado aí, daqui a pouco a gente vê qual foi o percentual dele de marcação. Essa reportagem chama atenção para as muitas vidas perdidas nas travessias marítimas em embarcações precárias ao longo dos séculos. Eu acredito que muita gente possa já ter marcado a letra B, mas ela também tem uma super interpretação. Ela também faz algo que o texto não tocou, mesmo que fosse uma entrelinha, por assim dizer. Porque ele não diz, né, que as pessoas morrem. A gente pode até supor, a gente pode até imaginar que isso ocorra, mas em nenhum momento do texto, nem aqui, Deco, mas tem uma pessoa aqui que parece que está morta, ela está atravessada assim, né, na balsa. Não dá para falar que a pessoa está morta ou se a pessoa está deitada, não sei, adoentada, passando mal, mas não há referência, no primeiro momento aqui que a gente pode falar, às muitas vidas perdidas nas travessias marítimas. É também um elemento, eu diria, muito além. E para facilitar a letra B como falsa, ao longo dos séculos. Esse ao longo dos séculos também é muito amplo, né? Ele está falando de um episódio mais atual, mais contemporâneo, que é essa crise humanitária, né, dos anos 2010, 2020, em que as pessoas saem da África, do norte da África principalmente, e vão também sair dali da região do Oriente Médio, né, Síria, Líbano e Iraque, países que passam por
problemas políticos internos. Então, é uma coisa que ultrapassa. Eu não vejo aí onde ele fala de morte, né? Então, também muita gente poderia ter marcado. Acredito que a letra B foi mais marcada do que a letra A. A inovação relativa à construção de um museu no fundo do mar, que só pode ser visitado por mergulhadores. Olha, não é, aí tem duas interpretações possíveis, né? Para você ver o Museu Atlântico, assim como para ver um museu lá, lá na Isla Mujeres de Cancún, de fato você teria que mergulhar com um cilindro, né? Ele só pode ser visitado por mergulhadores, que não significa que são mergulhadores profissionais, né? Não significa que a pessoa é um mergulhador profissional, é um mergulhador. Tá, tudo bem, isso poderia até ser plausível, mas o texto não está chamando a atenção para a inovação relativa à construção de um museu no fundo do mar. Não é a coisa mais importante no texto. Olha, foi inaugurado um museu no fundo do mar, olha que coisa pioneira, olha que coisa novidadeira, olha que transgressão da arte contemporânea. Então, acho que também muita gente iria numa superinterpretação e não vou nesse item por esse pedaço. A construção, então, o texto chama atenção para a construção de um museu submarino como um memorial para centenas de imigrantes mortos nas travessias pelo mar. A letra D é uma variação do mesmo tema da letra B. Elas dizem praticamente as mesmas coisas. Ó, muitas vidas perdidas nas travessias marítimas em embarcações precárias ao longo dos séculos. Um memorial para centenas de imigrantes mortos nas travessias pelo mar. A diferença, para não dizer que é 100% igual, é que de fato ele frisa, isso aqui não é que está certo não, tá? Mas o mesmo erro que apontei na B, que é a superinterpretação de pessoas mortas, eu posso também usar para a letra D. E o texto frisa a construção do Museu Submarino como elemento importante? Ah, tudo bem, poderia até ser, né? Construção, e chama atenção para a construção desse museu submarino. Poderia ser. E o texto acaba chamando a atenção, no finalzinho ele fala isso, né? Exatamente o papel da arte, repare, ele chama a atenção para a arte como perpetuadora de episódios marcantes da humanidade. Então, essa função que a arte tem de fixar acontecimentos para que nós reflitamos sobre eles, para que nós não façamos coisas parecidas, ou para que nós tenhamos clareza do que essas situações podem acarretar às pessoas. Então a arte tem a função de perpetuar episódios marcantes que têm de ser relembrados para que não tornem a acontecer. Claro que isso é uma inferência também, as alternativas são quase todas construídas por inferências, né? Obviamente algumas inferências mais radicais, que poderiam até ser verdadeiras, volto a dizer, as letras B e D, é fato que pessoas morrem tentando fazer a travessia, mas isso não está dito no texto, nem há nenhuma pista, nem nenhuma inferência aí possível de fazer com base nas palavras do texto. Então, por isso que o gabarito aí é letra E, e agora a gente vai ver, foram 29,5% de acertos apenas, né? Não dá para dizer que a letra E, que é a verdadeira, foi a mais marcada. Então a gente vai agora ver um raio-x das questões, ver o que é que o povo mais marcou nesses itens. Então veja, letra mais marcada com 33%, letra B de bola, tá? Então a letra B de bola com 33%, olha ela aqui de novo, as muitas vidas perdidas nas travessias marítimas em embarcações precárias ao longo dos séculos. Então o povo caiu na superinterpretação, pensou além do que o texto disse, né? A segunda letra mais marcada é a verdadeira, a letra E, com 30%, então é 29,5%, né, como eu coloquei aqui os dados. Então a terceira letra, a D, que eu falei que era uma variação quase do mesmo tema da B, então se a B foi bem marcada, a D também, né, teria sido, talvez a B tenha sido mais porque veio antes, então muita gente já ficou contaminada por ela, já leu com mais vontade de marcar a B e foi lendo as outras com mais má vontade, cuidado para não fazer isso. A terceira letra, as duas letras finais foram um pouco marcadas, né? A letra A com apenas 6% e a letra C com 5%, as duas letras aí rivalizando quase que a lanterninha com um índice de marcação bem baixo. Letra A ilha de Lanzarote até foi mais do que a C, tá vendo? A com 6% e a C com 5%. Foram as duas letras aí menos marcadas. Então a gente vê que o erro se concentrou, né? Os erros se concentraram nas letras B e D de dado, que tiveram uma marcação alta nessa questão, que teve um acerto de quase 39% nas escolas federais, quase 35% nas escolas privadas, 31% nas municipais, aqueles que não declararam a qual tipo de escola pertenceram com 27,5%,
e estaduais 27,2%, e a competência de linguagens e códigos é compreender a arte como saber cultural e estético, gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Quer dizer, a arte como organização do mundo, da própria identidade, como algo que integra a sociedade. E a habilidade número 12, de linguagens e códigos, que é reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos artistas em seus meios culturais. Então existe uma função da arte aí nessa questão de chamar a atenção do observador para um drama social da humanidade, tá bom? Se você não conhecia o canal, fica aqui o convite para você curtir seu vídeo, fica aqui o convite para você se inscrever e principalmente para que você veja os outros episódios das nossas playlists, porque eles podem ajudar, e muito, acredito eu, na sua preparação para o seu Enem. Valeu? Beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.